Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos debatendo o meio ambiente com o secretário municipal do meio ambiente, Altemir Almeida. Secretário, nos 2 primeiros blocos a gente se concentrou muito aí na questão da política nacional dos resíduos sólidos, que trouxe muitas modificações, sobretudo na questão do lixo. Um outro ponto assim importante, que está hoje com muito destaque, sobretudo na mídia, é a questão dos recursos hídricos, da água, secretário. A gente vê aí o complexo Cantareira passando por um problema de abastecimento na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, e também o interesse na transposição aqui das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul. Secretário, independentemente dessa questão, inclusive que é até uma questão técnica, mas também tem sua dimensão política, como é que Jacareí hoje está tratando o seu recurso natural, a água? A gente corre risco de desabastecimento? Como é que está essa situação, secretário? Acho que risco de desabastecimento não, mas dos fóruns que eu tenho participado e discutido essa questão, é preciso, antes de transpor água para São Paulo, saber se não vai faltar água aqui, porque você transpor daqui para abastecer São Paulo e faltar água aqui, não é solução, né? Solução tinha que ter sido investimentos para que isso não chegasse a esse ponto. Aqui as represas, né, de Paraibuna e Santa Branca, elas elas regulam, né, a vazão aqui do Paraíba do Sul, que abastece os 3 estados, São Paulo, Minas e Rio. Em especial o Rio, porque não tem outra fonte de água a não ser o que chega pelo Paraíba, onde ele é desviado lá para o Rio Guandu, né? Eu acho que é preciso a gente preservar tudo que é recurso natural. Nós falávamos de resíduo, nós temos que reciclar. A primeira coisa com a água é não desperdiçar, porque a água é um recurso precioso, né? Ainda que boa parte da água existente no mundo esteja no Brasil, né? É preciso cuidar da água como um recurso precioso, né? À vida, né? A água é essencial à vida. É ruim você depender do clima para imaginar se vai ou não faltar água, né? Acho que quem governa tem a responsabilidade de planejar e tomar ações para não depender do clima. Então, nós torcemos que essa situação ela se amenize, né, com perspectiva de chuvas já a partir de outubro. Se a gente olhar o nosso índice de chuvas aqui, final de setembro ele começa a melhorar. Então, não é no começo de setembro que vai ter um conforto, mas imaginando o período de outubro, novembro, aí dos fóruns que eu tenho participado, há uma expectativa dessa situação se reequilibrar. A situação desse ano ela foi muito atípica, né, de chuva na região sudeste. Nós tivemos chuva no norte, né, nos rios lá da região norte do país. Depois tivemos chuva no sul e teve uma faixa de ar seco que pegou o sudeste e centro-oeste, que nessa faixa não choveu. Então isso também não ocorre todo ano, né? Isso tem uns períodos que isso acontece. Então se nós não tivermos investimento nós vamos ficar mais suscetíveis a essas questões climáticas. Pois é preciso que se pense isso com antecedência, né? Você tem no estado de São Paulo a região do Vale do Ribeira, que acho que é onde tem água suficiente para abastecer a região metropolitana de São Paulo. O que precisa fazer é investimento nisso, né? Secretário, Jacareí é um município que algumas empresas, a atividade econômica delas está ligada diretamente à água, que é essa água retirada e tal. Como é que existe um controle em relação a isso, desse recurso? No estado de São Paulo, as empresas pagam pela água que ela retira do ambiente? Como é que funciona? Não é em todo o país. Tem alguns estados que parece que não cobram. Isso são as legislações estaduais. Como é que é controlado aqui isso? Para utilizar a água, né, paga-se outorga, né, pelo uso da água. De um poço artesiano, para usar a água do Paraíba, enfim. Você tem o órgão federal, que cuida disso, que é a Agência Nacional de Água, e você tem um órgão estadual, que é o Departamento de Água e Energia, o DAE, do Estado de São Paulo. Então, da mesma forma que se licencia
um empreendimento no município, para a utilização da água também é preciso pedir essa autorização, se chama outorga, né, ao órgão que regula. No caso dos estaduais é o DAE, e nos casos do federal, que é o Rio Paraíba, ele é federal porque ele cruza mais de um estado. Então o controle do Rio Paraíba do Sul é federal. É federal, né? é a Agência Nacional de Águas. Agora, por conta dessa crise desse ano, se criou um comitê, né, que integra todos esses órgãos. A Agência Nacional de Água, o Departamento de Águas do Estado, o órgão que cuida da energia, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, porque precisa de água para gerar energia, mas precisa de água para abastecer. Então, a vazão do rio, por exemplo, quem dava a palavra sobre a vazão da represa para que o rio tenha mais ou menos água, era o setor elétrico. Em razão dessa situação de um controle mais fino, criou-se esse comitê, sob a coordenação federal, de definir essas vazões. Então, eu acho que está correto. Tem que fazer a gestão disso de forma precisa para que ninguém tenha prejuízo, né? Nem o Estado, nenhuma população fique sem água. Aí a gente tem, não diria a sobreposição, mas existe a necessidade do diálogo das três esferas, né? Quando a gente fala do recurso do rio, por exemplo. A margem do rio, quem cuida é a prefeitura? Como é que fica? A margem do rio é uma área de proteção permanente. Onde está definido isso? Lei federal. É no Código Florestal. O nosso rio, ele é um rio largo. Então, a faixa de proteção é de 100 metros de cada lado. Aí você pode dizer para mim, não, mas tem lugar que está ocupado a menos de 100 metros. Então, é porque a lei veio depois. Entendi. Então, você tem uma situação já consolidada que precisa... Praticamente todo o país, você não tem esses 100 metros. Não, né? O rio está na área urbana, então a legislação vem para proteger o que ainda não foi ocupado e para você também estancar uma ocupação no trecho urbano do que ainda não foi ocupado. Então, a margem do rio, ela tem essa faixa. Agora, o proprietário, podem ser proprietários particulares, pode ser trecho do município. Agora, ela tem uma restrição de uso. Ela tem uma restrição que, na área de proteção permanente, você só pode fazer atividades que sejam de impacto leve. Então, você pode botar uma quadra de areia, você pode fazer um gramado, você pode fazer um espaço de lazer, desde que esteja presente a finalidade pública. Para empreendimentos privados, aí você não pode, ela é restrita. Um dos grandes dilemas da questão ambiental é conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Durante muitos anos são temas que sempre foram encarados de forma contraditória. Né? O desenvolvimento ele vai gerar dano ao meio ambiente. Sobretudo em algumas atividades econômicas mais do que outras. No Vale do Paraíba a gente tem algumas atividades econômicas que se relacionam com o meio ambiente, com o ambiente de forma como a questão dos portos de areia ou da celulose, enfim. Como é que o senhor, como secretário do meio ambiente, se relaciona com as outras pastas do desenvolvimento econômico, por exemplo? Né? A gente tem, na sociedade como um todo, a gente tem um modelo do desenvolvimento que é um modelo que envolve o recurso natural de uma forma... Isso não é exclusividade de Jacareí, é do Ocidente, eu diria. Sim. Como que o senhor, como secretário do meio ambiente, lida com essas contradições entre desenvolvimento e preservação ambiental? Eu me relaciono bem, né? Porque eu acho que nós estamos amparados na legislação. Eu não posso fazer uma gestão que não tenha amparo na legislação. Então, se você precisa implantar um empreendimento habitacional, um conjunto de casas, você precisa implantar uma indústria, um comércio numa determinada área. Então, lá tem árvores, ou vamos pensar em árvores. Então, existe legislação para dizer, olha, não há impedimento de você implantar esse empreendimento aqui, desde que você faça as devidas compensações. Então, existem situações que para uma árvore você precisa compensar 100. Depende o porte, depende o tipo, né? Outra, para 10.
E tem situações emergenciais ou de risco à vida que você pode suprimir aquela árvore sem nenhum problema, né? É sempre bom compensar, porque nesse processo nós vamos reequilibrando. Aquilo que antes era rural e não havia cidade, hoje há a cidade, é uma realidade. A cidade tem esse aspecto que você falou do desenvolvimento, que você chega, mas hoje nós temos uma legislação que ela prevê quase todas essas situações, quase todas. E naquela situação em que foi feito um dano irreparável, ele precisa ser restabelecido. Então, volta e meia a gente vê assunto de que determinada construção foi demolida e foi limpa e precisou restabelecer aquilo ao seu estado natural. Então, eu acho que nós não devemos ser nem mais, nem menos do que prevê a legislação, né? E acho que tratando isso com bom senso, a gente consegue equilibrar desenvolvimento com preservação. Há sempre na legislação a possibilidade de compensação em razão do investimento ou de um empreendimento em área urbana que vá tirar vegetação, que vá suprimir. Há sempre tem remédio. Sempre tem remédio. Certo. Secretário, os parques da cidade também estão lá ligados à secretaria, né? A gente já foi até discutido aqui na Câmara Municipal, também a gente conversou com o senhor numa outra entrevista, a possibilidade de criação de novas áreas aí, de áreas verdes na zona urbana da cidade, em alguns bairros. Como é que está esse assunto? Tem alguma novidade em relação a isso aí para a população? Nós temos feito, assim, como diria, a reurbanização, né, de 2 espaços aqui, que eram as praças, a Praça do Rosário e a Praça Conde Frontin, que está do lado da igreja ali, está praticamente concluída, e vai ter um tratamento também do outro lado, que é onde é o calçadão, também no coração da cidade. Então, ali com a praça melhorou a iluminação, melhorou a circulação, melhorou o conforto no ponto de ônibus, né, que ali é um ponto que tem muito volume, a adequação viária para que os ônibus possam estacionar mais confortavelmente, né? Mais adiante ali, depois do Parque da Cidade, também foi feito uma readequação na Praça do Parque Brasil, né? Com quadras, com campo lá de grama sintética, com academia de ginástica. Então tem uma atenção a isso. A manutenção dos 2 parques, que é o Parque dos Eucaliptos e o Parque da Cidade, né? Que tem que estar em dia, todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite, né? Porque bastante pessoas utilizam aquele espaço. O Parque da Cidade você já não consegue nem estacionar ali mais. Quer dizer, a população adotou mesmo aquele lugar. É um uso intenso. Um uso intenso, das né? 6 horas da manhã, quando abre, até às 10 da noite, você tem alguém em atividade lá, né? É muito bom, é um espaço que é bem adotado pela cidade. E a previsão nossa é fazer mais um parque na cidade, que é na região do Campo Grande, é o Parque Linear do Campo Grande. Ele passou por projeto, né, já definiu o projeto, ele vai agora para a fase de contratação. Nós devemos ter agora, nesse 2º semestre, o período de contratação. Se correr tudo bem, não tiver nenhum problema com licitação, nós vamos ter isso contratado até o final do ano. Como que vai ser esse parque? Vai ser ali onde era o trilho, ele sai ali do Espaço Liberdade em direção ao bairro do Campo Grande, Jardim do Vale, e nós vamos trabalhar esse primeiro trecho até a frente do viveiro municipal. Então ali é a Rua Salvador Preto, e o Parque Linear ele vai ter ciclovia, ele vai ter área para caminhada, vai ter equipamento de ginástica, né, área de descanso. Ele vai ficar um espaço em termos arquitetônico e paisagístico, na mesma linguagem do Parque da Cidade. Então, esse mesmo jeito, essa mesma forma ali, que integra também com o Espaço Liberdade. Então, vai ter ali cerca de 1 quilômetro de uma área que antes era ocupada pelos trilhos, né, que ficou sem uso e que agora vai ter um uso como um espaço de esporte, a prática de lazer. Ali na Vila Zezé também, onde está a obra ali na estrada de Santa Branca, ali também estão sendo feitos os piscinões, ali também vai ter um parque também? Ali também. Ali a obra da Nilo Máximo, né? Aquele trecho ali onde está fazendo os piscinões. Ao longo daquele trecho também é previsto um parque linear. O parque linear ele é um espaço com
pista, com grama, com equipamento de ginástica, mas como ele é comprido, né? Ele não tem esse nome. Ele tem o nome porque ele fica em linha. Ele não tem como... a gente tem que aproveitar esse espaço da melhor forma. Então, a ideia era fazer um parque linear, que também está em construção. São essas duas áreas aí que vão receber 2 parques. Então são as boas notícias aí. O secretário, ano passado, esteve aqui, já um pouco deu uma pista de que isso poderia acontecer. Bom, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer mais uma vez. Muito esclarecedora a sua entrevista, sobretudo em relação aí à política nacional dos resíduos sólidos. E gostaria de o senhor, então, finalizar a sua participação, se o senhor tiver algum... Não, eu agradeço o convite. É sempre uma oportunidade que a gente tem para falar, né? E pedir a colaboração de todos, que possam continuar reciclando, quem já recicla, quem não recicla, passar... Bom, a gente não falou do leve... passar a reciclar, porque isso é importante para as gerações futuras, é importante para o planeta, né? A prefeitura faz a sua parte, né, em tentar atender com a coleta. Aquele que não tem a coleta na sua casa, leve o material até um ponto de coleta, que são os leves, né? Quem faz uma construção, leve seu entulho também, se for de pequena quantidade, até um leve, se não, contrate uma caçamba, mas não jogue isso pela rua, porque isso custa mais para ele mesmo, porque o recurso que a prefeitura gasta é o que ela arrecada. Então, nós estamos fazendo, à medida que a gente recicla e dá destino correto ao nosso lixo, nós estamos também economizando para o município e para nós mesmos. Então, eu deixar essa mensagem aí, que é a responsabilidade de todos nós fazer isso. Joia, muito obrigado. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Debatemos a questão do meio ambiente com o secretário municipal do meio ambiente, Altemir Almeida. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.